Atenção para o top de 5 curiosidades sobre o dia 9 de agosto. Em 9 de agosto de 1173, teve início a construção da Torre Inclinada de Pisa. Ela só seria inaugurada em 1372. Em 9 de agosto de 1910, o americano A.J. Fisher recebeu a patente pela invenção da máquina de lavar roupas, que funcionava apenas com eletricidade, sem a ajuda das mãos. Em 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a segunda bomba atômica sobre o Japão. A bomba Fat Man, despejada por um B-29 Boxcar, na cidade de Nagasaki, matou cerca de 40 mil pessoas. Em 9 de agosto de 1974, o presidente americano Richard Nixon renunciou ao cargo. Ele estava envolvido no caso Watergate, um esquema de espionagem política. Em 9 de agosto de 1997, morreu, aos 61 anos, o sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho. Irmão do cartunista em fio, Betinho ficou conhecido por sua luta contra a fome e a desigualdade social no Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal do Cabrito, edição número 10. 10 edições, hein? Nota 10! Pois é. Estamos aí há pouco mais de 2 meses, né? Começamos no dia 7 de junho, no sábado, no meu aniversário. E todo sábado aí temos gravado e colocado no ar para você. E não estaria aqui sem você, sem a sua participação, sem o seu carinho e prestigiando e acompanhando o Jornal do Cabrito. Toda semana episódio novo no YouTube, versão audiovisual com som e imagens. E no Spotify, somente o áudio, a versão radiofônica aí, para você acompanhar na academia, no trabalho, aonde você estiver, pelo canais de mesmo nome, Cabrito Broadcast. E ainda hoje no Jornal do Cabrito, nós teremos a efeméride do dia, cidades aniversariantes, a previsão do tempo, as manchetes dos jornais, curiosidades, as notícias do esporte, os destaques culturais, os aniversariantes e o homenageado do dia. Hoje, nosso homenageado, ele também é uma personalidade esportiva. Fez aniversário no dia 6, nessa semana, 74 anos. E nós vamos falar dele já, hein? Fica aí. Hoje é sábado, dia 9 de agosto de 2025, o inverno brasileiro. Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas, a data que foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1994, há 31 anos. E o dia é dedicado a homenagear e reconhecer as tradições dos povos indígenas e promover a conscientização sobre a inclusão dos povos originários na sociedade, alertando sobre direitos e reafirmando as garantias previstas na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Hoje também é o dia da criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. É celebrado em 9 de agosto, pois foi nessa data, em 1943, que foi assinado o decreto que formalizou a criação dessa força militar brasileira. A FEB foi enviada à Itália durante a Segunda Guerra Mundial para lutar ao lado dos aliados contra o Eixo. O sol nasce às 6h37 e se põe às 5h45 da tarde. Estamos sob a lua cheia desde as 4h55 da manhã de hoje, desse sábado. E a lua muda para minguante no sábado que vem também, dia 16 de agosto, às 2h02 da madrugada. Fonte do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Agora, as cidades aniversariantes no dia 9 de agosto, começando por Elisiário, em São Paulo, Ipupiara, na Bahia, Tapejara, no Rio Grande do Sul, Remanso, na Bahia, Pedra Branca, no Ceará. Pedra Branca é cidade com 40.187 habitantes, segundo o censo de 2022.
mas com estimativa no próprio site do IBGE em 2024 de 42.257 pessoas. Teve a sua fundação e emancipação no dia 9 de agosto de 1871, há 154 anos. Fica no sertão de Senador Pompeu, microrregião de Senador Pompeu, uma distância de 262 quilômetros da capital Fortaleza. No local conhecido por Tabuleiro da Peruca, havia uma pedra que chamava atenção pela sua tonalidade clara e forma e dimensões peculiares. O Ratinho Moreira, que é colega nosso, locutor da MIC FM, uma das rádios comunitárias aqui de Diadema, ele explicou sobre a origem do nome da cidade. Pedra Branca foi descoberta por vaqueiros que campeiam, né, o gado pelo caminho ali, de uma localidade a outra. E ao chegarem na localidade, eles dormiram em torno da grande Pedra Branca, e aí acabou ficando como referência, né? Isso na metade do século XIX. Os viajantes, os vaqueiros da redondeza começaram a tomar ali a Pedra Branca, né? Vamos lá na Pedra Branca, então, até que se tornou o nome da cidade. A economia de Pedra Branca é baseada no setor de serviços. O gentílico, quem nasce em Pedra Branca, é Pedra Branquense. Também tenho amigos aí, a família do Emanuel, que teve esses dias aqui no Jornal do Cabrito, né? O Emanuel, o Eduardo, que explicou sobre a vaia cearense. Tem familiares de Pedra Branca, embora eles sejam da capital, de Fortaleza. Mas família vem aí dessa querida, prezada cidade aí. Parabéns aos pedra-branquenses. Lembrando que as informações, além do IBGE Cidades, são do site da Prefeitura Municipal de Pedra Branca. Outra cidade aniversariando hoje é Socorro, no interior de São Paulo. Tem a população de 40.122 pessoas, segundo o censo de 2022. Menos ainda, né, que Pedra Branca. Estimativa de 41.405. Fica localizada na Serra da Mantiqueira. Foi fundada em 9 de agosto de 1829, há 196 anos. E teve a sua emancipação no dia 17 de março de 1883, há 142 anos. Fica a 132 quilômetros da capital paulista e é conhecida como Estância Hidromineral. E é famosa por suas atividades de ecoturismo e aventura. A economia de Socorro divide-se no turismo, no comércio e serviços e também na agricultura. O nome Socorro tem origem no nome da padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o gentílico, que nasce em Socorro, é socorrense. Parabéns aí aos socorrenses, parabéns aos demais municípios. As fontes são do cidades.ibge.gov.br. Bom, agora é a hora da previsão do tempo, mas quem vai trazer é nossa nova correspondente, a Francisca Brito. Nós não temos uma garota do tempo, mas temos uma cabrita do tempo. É com você, Francisca. A previsão do tempo para hoje é de céu nublado e chuvas isoladas durante todo o dia. A mínima é de 8 e a máxima não deve ultrapassar os 12 graus. No domingo, sol entre nuvens durante todo o dia. Não há previsão de chuva, mas a temperatura permanece baixa com mínima de 9 e máxima de 15 graus. A temperatura volta a subir na quarta-feira com máxima de 24 graus e na sexta-feira, dia 15, previsão de chuva e nova queda de temperatura de volta aos 16 graus de máxima. A fonte é do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Eu sou Francisca Brito, a cabrita do tempo. Se for o boletim do tempo, agora temos uma garota do tempo. A coisa vai melhorando aos poucos, né? E daqui a pouco mais uma participação. Fica aí que você vai conhecer nosso novo integrante também. E agora as manchetes dos principais jornais do Brasil para você ficar bem informado. Diário do Grande ABC. São Caetano reforça Smart Sampa com mais 153 câmeras. São Paulo tem o Smart Sampa, né? Sampa de São Paulo, Sanca de São Caetano. Tem aquela história do copia, mas não faz igual. A Prefeitura de São Caetano acabou quase que fazendo igual aí, né? Estado de São Paulo. Lula veta 63 pontos de lei e abre porta para prospecção de petróleo.
Diário de São Paulo. Tarcísio busca abrir mercado do Japão para carne bovina de São Paulo. Extra do Rio de Janeiro. Quem ganha até R$ 3.036 não vai pagar imposto de renda. Ampliação da faixa de isenção foi aprovada ontem no Senado. Com isso, cerca de 10 milhões de trabalhadores ficarão livres da mordida do leão da Receita Federal na declaração de 2026. Manchete do dia, também do Rio de Janeiro. Feito a imagem do samba. Capa aí toda dedicada ao sambista Arlindo Cruz, que morreu ontem aos 66 anos, deixando uma coleção de mais de 500 canções aí na memória de seus fãs. Jornal de Brasília. Dia dos Pais. Comércio do Distrito Federal espera faturar alto. Diário Gaúcho. Fraudes no INSS. 31 mil gaúchos ainda não fecharam acordo. Por último, a Tribuna do Espírito Santo. Indústria submarina e novo porto no estado no ano que vem. Campo de petróleo de Uahu, no sul, e empreendimento da Imetame, em Aracruz, estão confirmados para iniciar a operação. Então foram essas algumas das manchetes dos jornais de sábado. Agora momento de informação e curiosidade no Jornal do Cabrito. A primeira delas, hoje era aniversário de nascimento do Zagallo, estaria fazendo aí 94 anos. Mário Jorge Lobo Zagallo foi uma lenda do futebol brasileiro. Nascido em Atalaia, em Alagoas, no dia 9 de agosto de 1931 e morreu no dia 5 de janeiro de 2024. Com uma trajetória ímpar, foi o único a conquistar Copas do Mundo como jogador em 58 e 62, como técnico em 1970 e como coordenador técnico em 1994. O Franz Beckenbauer, o alemão aí, já é falecido também, ele também conseguiu o feito de vencer como treinador e jogador, né? Acho que não só ele, o Deschamps da França também, mas como jogador, treinador e consultor, lá na comissão técnica, né? Só o Zagallo conseguiu. Ou seja, ele é responsável por... Em quatro das 5 Copas que o Brasil venceu, o Zagallo estava em 4. E em 1950, na Copa do Brasil, Copa realizada no Brasil, o Zagallo, que ainda não era jogador, ele foi convocado pelo Exército. Como soldado da Polícia do Exército, ele fez o policiamento do Maracanã na final da Copa, disputada entre o Brasil e o Uruguai e vencida aí pelos uruguaios por 2-1. Como jogador, era um ponta esquerda rápido e versátil, conhecido pelo apelido de Formiguinha, por sua energia e espírito de colaboração em campo. Em 1966, às vésperas da Copa do Mundo de 70, ele assumiu a seleção brasileira com menos de 100 dias de preparo e acaba sendo tricampeão com essa seleção. Zagallo retorna como coordenador técnico em 1994, ao lado de Parreira. O Zagallo, ele tinha uma superstição com o número 13, né? Ele citava que Brasil campeão tinha 13 letras. Em 1997, quando o Brasil venceu a Copa do Mundo lá na Bolívia, não sei se junto ao nervosismo, né, a imprensa que estava criticando o Zagallo, a falta de oxigênio, foi lá nas alturas, a primeira entrevista do Zagallo, e eu lembro disso, ele vermelhaço, ele aponta o dedo para as câmeras e ele fala: "Vocês vão ter que me engolir". Ficou marcado também. Fora em 98 também, que ele era treinador, tem como não lembrar antes da cobrança de pênaltis contra a Holanda, né? Ele meio que sacudindo os jogadores: vamos acreditar, vamos ganhar isso, hein? Tem as imagens até hoje. E é emocionante aí ver o espírito, a garra que o Zagallo tinha, né? Um atleta aí, uma personalidade do esporte fora do comum. E deixa saudade, né? Deixa saudade e uma marca do esporte na seleção brasileira. 9 de agosto também ela marca a morte de Ramon Valdez. Foi um ator que se tornou um ícone da televisão latino-americana, especialmente pela interpretação do Sr. Madruga na série Chaves. A sua carreira começou no cinema no final dos anos 40 e 50, mas foi na TV que ele alcançou a fama internacional, conquistando gerações com sua personalidade carismática e um jeito único de interpretar. Dom Ramon era conhecido pelo humor sábio e pela capacidade de equilibrar o cômico com o dramático, tornando-se uma figura amada por todos. Além de ator, ele foi roteirista e diretor,
contribuindo significativamente para o desenvolvimento da televisão mexicana. No Brasil, o Sr. Madruga é um personagem querido e reconhecido como ícone nacional. Ele representa o jeito brasileiro de ver a vida com ironia e humor, né? O Dom Ramon faleceu no dia 9 de agosto de 1988, aos 37 anos, né? Ele tinha 63 anos, morreu em decorrência de um câncer no estômago, acabou se espalhando aí para a coluna. Metástase, né? Mas o seu legado, o seu carisma, a sua obra aí, ainda mais no SBT, né? Que desde que o SBT existe, com alguns anos aí sem o Chaves, né? Perdeu os direitos pra Multishow da Globo, mas voltou agora e voltou com tudo. Quando tiver TV aberta aí, e inclusive também acho que na Multishow passa e na Netflix, a partir de segunda-feira, não tô fazendo propaganda, mas a partir de segunda-feira, dia 11, é isso mesmo. O Chaves tá na Netflix também. Bom, já que é pra falar de Chaves, The Chosen, 5ª temporada, dia 15, na Netflix, hein? Não tô recebendo nada, mas tem galera que gosta aí, a 5ª temporada tá chegando lá naquela fase, o julgamento de Jesus, então não perca. E voltando aqui pro Dom Ramon, ele tem frases aí icônicas, né, com o Seu Madruga. Tem personagens, além de Seu Madruga também, ele tem como não lembrar do pirata Alma Negra, lá no Chapolin. Ele vestido de pantera cor-de-rosa, naqueles episódios do que o Chespirito homenageia ao cinema. E também do Zangado, né, a homenagem à versão do Chaves, que é bem melhor que essa última da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões. Basta só lembrar que foi em Chaves, foi em Chapolin, né, eu descobri a origem do nome Branca de Neve. Segundo o Chapolin, Branca de Neve era o apelido de Patrícia Maldonado, era o nome da Branca de Neve, mas como ela gostava muito de bolo de coco, acabou ficando o nome Branca de Neve. Fazia o Zangado, e assim, é o Seu Madruga vestido de anão, né? É igualzinho, assim, ficou muito legal. Aí o Seu Madruga, no México, ele não é Madruga é aqui no Brasil, é Dom Ramon mesmo, né? Esse Madruga ficou aqui no Brasil. Então é Dom Ramon, que é o nome do Dom Ramon Valdez, né? Os próprios filhos deles falavam que ele era daquele jeito em casa, né? Ele não era um personagem, ele era aquilo. As frases aqui pra gente continuar lembrando aí do Dom Ramon, do Seu Madruga, que era o clássico, né? O que há. Outra frase dele aí é, abre aspas, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. As conversas aí nas cobranças de aluguel do Sr. Barriga, que ele invertia, né? Ou trocava alguma coisa por barriga. Sou um homem de muita barriga, senhor Sorte. Acho que uma das clássicas aí, rende camiseta, rende meme, rende post, que é, abre aspas, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, fecha aspas. Frases sábias de Dom Ramon, Seu Madruga, e essa foram as lembranças de hoje, né? Personagens marcantes aí, um pela história do futebol, no esporte brasileiro, e outro aí pelo seriado Chaves, que tá no coração aí de todo brasileiro, né? E agora os destaques do esporte no Jornal do Cabrito. Fórmula 1. Então, no domingo passado tivemos o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, marcado por uma disputa acirrada, intensa entre os pilotos da McLaren, que então a disputa do título por enquanto está entre eles ali, né? Pode ser que, se cometer uma besteira, o Max acabe chegando ali, tá fazendo os pontinhos dele, mas se encaminha para uma vitória aí ou do Oscar Piastri, que tá à frente, ou do Lando Norris, que é o segundo colocado. O Lando Norris conquistou a vitória após um duelo emocionante com seu companheiro de equipe, o Oscar, que finalmente cruzou a linha de chegada apenas 0,6 segundos atrás de Norris. Essa vitória marcou a vitória de número 200 na história da McLaren na Fórmula 1. A estratégia de uma parada de Norris com 39 voltas com pneus duros se mostrou eficiente, enquanto Piastri optou por 2 paradas, fechando a diferença nos últimos minutos da corrida. Com essa vitória, Norris diminuiu a diferença para Piastri na classificação do campeonato para apenas 9 pontos. O terceiro lugar aí ficou com o George Russell. Lembrando que quem largou em primeiro, quem era o favorito a vencer, era o Charles Leclerc, mas a equipe optou aí por 2 paradas, né, seguiu a estratégia aí do Piastri e acabou que o Norris jantou os dois aí
acabou ficando com a vitória e o Leclerc nem pro pódio foi, né? Bravo, esbravejou lá, né? no rádio. Eu adoro quando tem essas coisas, né? Então... E aí acabou perdendo aí o terceiro lugar. Tomou uma punição ainda, né? Acabou tomando uma punição. Ficou com a cabeça quente, mas ainda segue aí segue pontuando, segue bem, né? A Ferrari, apesar do Hamilton ter dito que, né, não teve bons resultados, mas ele tá cansado, quer ser substituído, mas o Hamilton tá bem também. O Hamilton foi o melhor da corrida passada, né? Ele largou em 16º, chegou em 7º. Então não vejo... um heptacampeão como ele, acho que muito tempo sem vitória, deve dar essa vontade mesmo, mas espero que ele não faça isso. É um grande piloto, ele, Verstappen, Fernando Alonso, né? São grandes nomes aí, apesar da idade aí. O mais velho é o Alonso, né? Fez 44 anos semana passada. Que não parem, continua aí que tá legal. Essa mescla entre experiência e juventude. O Alonso terminou, foi o 5º colocado, né? O George Russell terceiro, o Charles Leclerc em 4º, Alonso chegou em 5º, final de semana ótimo para Aston Martin, né? Eles foram bem na classificação. Bortoleto em 6º, largou em 7º aí, nosso Little Butterfly. Largou em 7º, conseguiu a posição do Lance Stroll, que foi bem também, né? Muitas críticas aí ao Stroll, mas ele foi bem nesse final de semana, ele, o Alonso. Todas as baterias de classificações foram muito bem, mas o Bortoleto foi melhor aí, então ficou com a 6ª colocação entre os dois carros da Aston Martin. Mais pontos aí pro nosso Borboleto, né? Como é chamado aí. O Bortoleto parece aquele rapaz lá que dança com o Damião, né? Eu vou colocar a imagem aí, mas é muito igual. Não tem como não lembrar do nosso Little Butterfly quando eu vejo acho que é Luando a Rocha, o nome do rapaz. Se não tiver, eu conserto na legenda aí. Chega pra cá, Damião, Damião. Vai. Assim, ó. No campeonato de construtores, a McLaren ela tem 559 pontos, mais que o dobro em relação ao segundo colocado, né? Que é a Mercedes. A Ferrari vem depois com 236 pontos. E no campeonato de pilotos, Oscar Piastri lidera com 284. A diferença caiu para Norris, caiu aí de 16 para 9 pontos, né? Norris está com 275 pontos. Max Verstappen tem 187. George Russell da Mercedes tem 172. Aí em quarto, quinto e sexto vem as duas Ferraris. Charles Leclerc da Ferrari com 151. Lewis Hamilton com 109 pontos. Nico Hülkenberg é o nono colocado com 37 pontos. Deu uma estabilizada e estagnada aí, né, na pontuação. O Hulk. Bortoleto subiu. Era o 19º, agora o 17º. Com 14 pontos. Está à frente do Yuki Tsunoda da Red Bull com 10 pontos. Do Oliver Behrman da Haas com 8 e do Franco Colapinto da Alpine com nenhum ponto. Não pontuou ainda o argentino. E agora os destaques do futebol, mas não sou eu que vou trazer, como eu prometi. Estreia, agora é hora de Oscar Brito. Vai lá, Oscar. Pela Copa do Brasil, conhecemos os 8 clubes que avançam para as quartas de final com os jogos de volta no meio da semana. O Atlético Mineiro eliminou o Flamengo nos pênaltis após o Flamengo fazer 1-0 no tempo normal. O time mineiro venceu nos pênaltis por 4-3. O Bragantino perdeu de novo para o Botafogo, desta vez por 1-0 e o time carioca avançou. O Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 1-0 nos 90 minutos e nos pênaltis por 3-0. O goleiro Rafael do São Paulo foi expulso aos 4 minutos de jogo, e o reserva Jandrei cometeu falha no gol do Furacão, além de errar o pênalti nas cobranças e não defender nenhum. Retrô e Bahia ficaram no 0-0, mas o Bahia avançou pelo placar agregado.
O Palmeiras perdeu em casa por 2-0 para o Corinthians e deu adeus à competição. O Fluminense empatou em casa, 1-1 com o Internacional, mas avançou por ter ganho o primeiro jogo por 2-1. Na quinta-feira, o Vasco eliminou o CSA de Alagoas por 3-1. O CRB recebeu o Cruzeiro no estádio Rei Pelé, em Maceió, e perdeu por 2-0. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Vasco e Cruzeiro avançam para a fase de quartas de final. O sorteio dos 4 jogos será na terça, 12 de agosto às 10 da manhã na sede da CBF. Neste fim de semana, a última rodada do primeiro turno do Brasileirão tem os seguintes jogos. No sábado, Flamengo e Mirassol, São Paulo e Vitória, Red Bull Bragantino e Internacional, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Fluminense. No domingo, Palmeiras e Ceará, Vasco e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport do Recife. Na segunda-feira, Juventude e Corinthians fecham o primeiro turno. Neste momento, o Flamengo lidera com 37 pontos, seguido pelo Cruzeiro. Palmeiras é o terceiro com 33 pontos. Em quarto, o Bahia com 29. Em quinto, o Mirassol com 28 e o Red Bull Bragantino é o sexto colocado com 27 pontos. Estes 6 primeiros estariam classificados para a Copa Conmebol Libertadores do ano que vem. Vasco da Gama, Fortaleza, Juventude e Sport estão na zona de rebaixamento. Pela segunda fase da Série D, o Água Santa decide hoje às 4 da tarde no Distrito Federal, uma vaga na próxima fase da 4ª divisão do futebol nacional. No sábado passado, a equipe de Diadema recebeu o Ceilândia na Arena Inamar e o jogo ficou no 1-1. Quem vencer, avança, e quem perder, dá adeus à competição. No Corinthians, o clima é de tensão política. O presidente Augusto Melo terá seu destino definido neste sábado, 9 de agosto, quando os sócios votam para confirmar ou rejeitar o impeachment do atual presidente. Cerca de 10 mil sócios estão aptos a votar, mas a expectativa é de uma participação entre 2 e 4 mil eleitores. A Justiça de São Paulo negou pedidos para suspender o pleito, mantendo a data e o processo como planejado. Falamos de esporte no Jornal do Cabrito. Eu sou Oscar Brito, e até a semana que vem. O Jornal do Cabrito tem entre 30, às vezes 50, chegou a 54 minutos já. E por mais que a gente varie os assuntos, é bom trazer outras participações, né? Como eu já trouxe o Eduardo explicando. Pretendo trazer mais, mas essas duas, a previsão do tempo e essa notinha do esporte aí é para dar uma quebrada, né? Para vocês não ficarem só vendo a minha cara também, não cansar. Então, são os nossos correspondentes aí. Francisca Brito, a Cabrita do Tempo, e o Oscar Brito é o correspondente esportivo. Agora, os destaques culturais. Eu sou Chris Gardner. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. Eu já tinha me decidido, ainda quando criança, que quando eu tivesse meus filhos, eles iriam saber quem o pai deles era. Temos um imposto atrasado para pagar. O que você pretende fazer? Olha, vamos fazer o seguinte. O Cine da Praça dessa semana, deste sábado, A Procura da Felicidade. Chris Gardner, que é interpretado pelo Will Smith, enfrenta desafios para sustentar o filho enquanto luta para realizar seu sonho de uma carreira promissora. Uma emocionante história real de perseverança, amor e esperança. Uma lição de superação e coragem que vai inspirar você e sua família. O garotinho lá é o filho, é o Jaden Smith, né? Pequenininho. Hoje tá um homem formado, mas era garotinho, e a esposa do Will Smith também participou, né? Fez a esposa do Chris Gardner também. Então, um filme muito legal, viu? Uma história de vida assim, é baseado numa história real. Vale a pena. Lembrando que a pipoca é grátis, sessão gratuita e ao ar livre. Chegue cedo e garanta o seu lugar. O início é às 7 da noite. O Cine da Praça fica no Centro Cultural Diadema, o Complexo Cultural Diadema, né? Na Rua Graciosa, número 300, no centro de Diadema. Bem-vindo. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. No mesmo local, A Pequena Sereia, o musical que vai encantar Diadema. Um clássico que atravessa gerações, ganha vida no palco de um espetáculo repleto de magia, emoção e fantasia. Uma experiência gratuita e inesquecível para toda a família. É nesse sábado, 9 de agosto, a partir das 4 da tarde, no Teatro Clara Nunes.
também na Rua Graciosa, número 300, no centro. A entrada é gratuita, os ingressos são disponíveis... De novo, a entrada é gratuita, ingressos disponíveis 1 hora antes do espetáculo por ordem de chegada. Sujeito à lotação, que tem capacidade de 371 lugares. O espetáculo também conta com tradução em libras e a classificação é livre, recomendado para crianças a partir dos 5 anos de idade. No domingo 10 de agosto, a tradicional Rua da Gente, das 7 da manhã às 10 da noite, com músicas, atrações variadas, brinquedos gratuitos, tendas da economia solidária e muito mais. Venha prestigiar os artistas e artesãos da nossa cidade. O endereço é a Avenida Antônio Piranga, de frente ao Parque do Paço. A entrada e estacionamento são gratuitos. Agora o momento dos aniversariantes no Jornal do Cabrito, os aniversariantes de 9 de agosto. Bom, dos 4 aqui, 3 são do futebol. O primeiro deles é o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, completando aí 40 anos. Hoje também completando 25 anos o Rodrigo Nestor, jogador de futebol. Hoje está no Esporte Clube Bahia, que é a nossa filial do São Paulo no Nordeste, né? Tem Rogério Ceni, tem Rodrigo Nestor, tem outros jogadores que passaram por aqui também. Ele foi muito importante aí para a nossa primeira conquista da Copa do Brasil em 2023, né? Ele que fez gols aí decisivos, inclusive o gol da final, né? O segundo jogo aí aqui no Morumbi. O São Paulo tinha feito o primeiro gol feito 1-0 no Rio de Janeiro, jogava por um empate. O Flamengo saiu na frente aqui no Morumbis. E o Nestor foi lá, um chute lindo, um gol lindo, né? E ele que tem uma história de superação aí muito bonita. Então, parabéns aí, felicidades e volte logo, Nestor. Faz falta. Também o jogador William Borges, completando 37 anos. Ele que foi revelado pelo Corinthians, passagens aí pelo Chelsea, pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e atualmente está no Fulham, da Inglaterra. E o ator Eric Bana, ator australiano, 57 anos. Ele que foi o segundo Hulk, né? Ele que fez aí vários papéis, mas destaque aí para o segundo Hulk. Primeiro foi o lendário Lou Ferrigno, né? Aquele grandão lá que ali só usou tinta no corpo, ele era grandão daquele jeito mesmo, né, musculoso. Os demais aí são todos de CG, computação gráfica. Então, os parabéns aí para Eric Bana e parabéns a todos os aniversariantes de 9 de agosto. Parabéns para você, se for seu aniversário. Felicidades, muitos anos de vida. Vamos lá, Neymar, faz esse, Neymar. Só esse, mão na cintura, mão na cintura, depois o segundo, o terceiro, o quarto. O Gaciba marcou o pênalti do zagueirão em cima do Neymar, com o seu cabelo estrambólico, ele se prepara, dá uma fungada lá, Hortência, correu, atenção, devagarzinho, atenção, bateu Neymar, é gol, nada, atrasou pro goleiro, uma vergonha, atrasou pro goleiro, meu caro Zé Silvério. Ah, meu, não foi ainda hoje que eu revelei um locutor. Em um país apaixonado por futebol, um dos nomes mais icônicos do jornalismo esportivo é Milton Neves Filho, nascido em 6 de agosto de 1951 em Muzambinho. Fez 74 anos nessa semana. Milton iniciou sua carreira ainda na adolescência, em 1967, como apresentador de programa musical na Rádio Continental de sua cidade, transitando depois por Goiânia e Curitiba, até chegar em São Paulo na Jovem Pan, em 1982, onde consolidou o sucesso com o Terceiro Tempo, programa pós-jogo que ficou no ar até 2005. Ao longo dos anos 90 e 2000, ele expandiu a sua atuação para a televisão, passou pela TV Jovem Pan, pela Manchete, com a apresentação do Canal 100, e na Band, com o Gol, o grande momento do futebol, o Super Técnico,
que era um programa só com técnicos, né? Muito legal, no final do domingo. E o Band Mania. E também pela Record TV, passagem pela Record, onde ele levou o terceiro tempo, né? Pra TV. Apresentou o Debate Bola, o game show Roleta Russa, que hoje é o atual Acerte ou Caia, que é apresentado pelo Tom Cavalcante. Ele teve uma breve passagem ali pelo Cidade Alerta e pelo Golaço, todos aí na Record TV. Aí em 2008 ele retorna à Rede Bandeirantes, com o terceiro tempo na TV, programa símbolo de sua trajetória, né? E também na Rádio Bandeirantes, onde permaneceu até 2023. Ele apresentava nas manhãs aí o Domingo Esportivo Bandeirantes, que era a manhã inteira, né? Das 8 praticamente até o início do jogo, às 2 da tarde, né? Ele segurava aí o domingo todinho. Era muito legal. Ele foi o pioneiro em merchandising no jornalismo esportivo e mantém há décadas o portal Terceiro Tempo, onde se preserva a memória dos jogadores. É um museu online, né? Onde é preservada a memória de jogadores, jornalistas, nomes da TV aí. E o Milton Neves faz isso com maestria, né? Inclusive eu não sou jogador de futebol, mas eu tô no Que Fim Levou. Em 2008 na página do Irã Espanhol, que é um goleiro aí, dos que eu era goleiro quando moleque, né? Então gostava muito dos goleiros, e o Irã, ele tinha um destaque que ele tinha feito um gol de cabeça pelo Guarani. O goleiro saiu lá da área dele e fez um gol de cabeça. Em 99 ele também fez um gol de cabeça quando jogava pro Santo André, no Esporte Clube Santo André, contra o Juventus. E eu tava nesse jogo aí, e era dia do meu aniversário. Só que o Irã se empolgou, comemorou demais. Tava 1-0 pro Juventus, o Irã foi lá e empatou 1-1 Santo André. Demorou demais comemorar, a bola passou do lado da mão dele e o Juventus ganhou por 2-1. O juiz autorizou o reinício da partida e não teve jeito. 2-1 Juventus e um pastelão aí. E eu comentei, né, anos depois, em 2008, que eu tinha encontrado aí o Irã nas redes sociais, no Orkut na época, né? E tô lá no rodapé lá da página do Irã no Que Fim Levou. E o Milton Neves, ele é um cara muito generoso, né? No nome do pessoal, o Milton Neves foi casado por 42 anos com a Lenice Magnoni Neves, até 2020, foi vítima de um câncer aí. Tem 3 filhos, Rafael, Fábio, Lucas e Milton Neto, 2 netas. Espero que isso esteja atualizado. E a morte da esposa dele marcou um momento difícil, né, de depressão, isolamento, fatos que ele mesmo relatou aí, né, compartilhou abertamente. 2023 ele sai da Band, né, do rádio, da TV. Foi uma despedida aí com muita emoção. Ele disse que ele queria cuidar da saúde mental dele, né, mas revela saudades do rádio e da TV e mantém o desejo de retornar quando estiver pronto. Tem um canal do YouTube, vou deixar o link para vocês, que é o canal Milton Neves 100, o número 100 mesmo, né? Mimimi. Canal Milton Neves 100 Mimimi, onde ele faz ótimas entrevistas, né? Tá lá com o Mauro Betting, que é o amigão inseparável dele, né? Não tem como lembrar dos pós-jogo final de noite na Band, o Milton Neves e o Mauro Betting. Então, eram altas molecagens, né? Eu lembro um episódio que o Milton Neves estava alta madrugada lá no estúdio, o Mauro Betting simplesmente entra lá e dá um susto. E sai isso no ar, né? Então estão os dois aí, a dupla inseparável. Búfalo Grill, vamos fazer uma grande festa lá com os teletransistas no Búfalo Grill, na Vereador Zé Diniz, ali perto do Borba Gato, que foi parente do nosso Ricardo Capriotti. O tamanho é o mesmo. O susto que o cara lhe dá, rapaz. Que é isso? Tem replay?
ser filmado. Puta merda. Mas que é isso? Não, eu conheço. E um relato pessoal do Milton Neves, tempo que ele apresentava o Domingo Esportivo, eu mandei um e-mail, participando lá, tudo. E ele leu meu nome no ar. No outro dia, ele respondeu o meu e-mail, só que ele fez algo assim, inimaginável, né? Não tinha as redes sociais, hoje você vai lá, comenta, né? Mas ele ligou pra minha casa, agradecendo tudo. E eu ganhou muito ponto comigo, né? Já gostava dele como jornalista, então é um dos que eu sou fã. Também por essa generosidade, né? Que ele tratava os fãs aí, que ele ligava, tinha esse trato, esse cuidado, né? O cara que já na época já tinha muitas coisas a fazerem, né? As questões empresariais, as questões todas aí, mas ele separava o dia para falar com o público dele. Então, isso aí eu guardei. Então, parabéns aí, Milton Neves. Felicidade, muitos anos de vida. Continue trazendo alegria aí pro seu público. E o Jornal do Cabrito, edição número 10, termina aqui. A apresentação foi minha, Roberto Brito. Sonorização, roteirização, produção também, tudo meu, Roberto Brito. Nos vemos semana que vem. Um abraço.